Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém? Graças a Deus. Essa passagem aqui, mal interpretada, né? Nós vemos um quadro, né, que foi pintado, não sei por quem, parece que é por Miguel Ângelo, né? Colocando Eva com uma maçã, comendo uma maçã. Olha, maçã não tem como ter essa dimensão, né? Olha, Deus usa elementos materiais para explicar coisas espirituais. Então, né, nós vemos Jesus falando, né? Eu sou a porta. Quer dizer, Jesus não é uma porta, ele é a porta. O que ele está dizendo? Que ele é a entrada para o reino de Deus, né? Ele é o que dá acesso ao reino de Deus. Então, a Bíblia, Deus usa essa linguagem, trazendo elementos materiais, elementos físicos, elementos do cotidiano da vida, para explicar verdades espirituais. Agora, o que acontece com o homem? O homem é levado a entender as coisas espirituais, mas eles vão entender as coisas, os elementos materiais. Quando Jesus chega para Nicodemos e diz para ele: olha, não te admires de eu te dizer, importa-te nascer de novo. Como que foi o raciocínio de Nicodemos? O raciocínio dele foi que, falou assim: mas como que eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou sair de lá de novo, novamente? Quer dizer, o foco dele estava aonde? No mundo natural, né? E nós vemos outra passagem, quando ele chega para a samaritana e fala assim: se você tomar da água que eu tenho para te dar, você não vai ter mais sede, e do seu interior fluirão rios de água vivas a jorrar para a vida eterna. Então a mulher foi lá buscar água, ela entende de água, mas ela não entende, né? Não tinha um entendimento de que estava diante daquele que é Deus, que é aquele que dessedenta, né? Aquele que tem sede, né? Alimenta o que está faminto. Então, ela falou assim: mas como que o senhor vai tirar a água do poço para me dar? Ela está pensando que é aquele poço, mas o poço ali é Jesus, não é? Então, o senhor não tem cordas, não tem balde, né? Eu falei assim: se você soubesse, né, que água é essa, né, é você que pediria a mim, né? Mas a mente dela estava ligada em coisas, elementos materiais, mas aí Jesus está usando figuras, metáforas, alegorias para explicar coisas espirituais, né? Então, e assim, por toda a palavra de Deus, né? Quando ele fala da parábola, a parábola do semeador, né? A pessoa fica imaginando um que sai semeando, né? Fala assim: mas que semente é essa? Quem que saiu a semear? Né? Que semente? Essa semente é o quê? Aí Jesus vem, até ele explica depois, né? A semente é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é uma semente, né? Então ele usa muito essa questão de semente e de fruto. Aqui, né, nessa passagem que nós lemos, né, que ele diz: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Se você comer dela, vocês vão morrer. Quer dizer, ela tem fruto. O que é o conhecimento? Olha bem, você nunca viu uma mudinha dessa árvore, você nem conhece essa árvore, né? Por quê? Não é uma árvore do mundo natural, né? Não é uma macieira, não é uma maçã, né? Para de ficar, né,
com a mente embotada pensando nessas coisas. É gente que criou essas ideias, que não entende coisas espirituais, que não pôs o raciocínio e a oração para entender as palavras de Deus. Então, não há essa árvore no mundo natural. Não é árvore, né, que tem folha, tem raiz. O que ele está dizendo aqui? Agora, por que ele fala de árvore? Né? Por que ele fala de fruto? Porque fruto tem semente. E a semente, uma vez plantada, ela vai gerar outras árvores que darão outros frutos, né, que vão reproduzir, que vão se multiplicar. É isso que ele está falando, que ela vai se multiplicar. Se você comer desse fruto, vai acontecer coisas, né, que vão ser multiplicadas. E tanto foi multiplicada que até hoje a humanidade está comendo desse fruto. Mas que fruto é esse? Quer dizer, fruto é aquilo que satisfaz a fome, a curiosidade, a inteligência, a lógica humana, tá? Então, o fruto, você come do fruto, você tem o quê? Satisfação, sacia sua sede. Então, os homens sacia sua fome. Então, os homens estão sempre à procura de satisfação, não é? Agora, ele come do fruto, né? Quer dizer, tem semente ali, ele se sente satisfeito e tem sementes. Sementes tem na carga dela, na genética dela, o efeito de causar uma multiplicação. E as sementes vão produzir outros frutos, outras árvores, e vão se multiplicando. Agora, quando ele fala a árvore do conhecimento, do bem e do mal, o que ele está dizendo? Olha bem, né? Conhecimento, quer dizer, o homem, ele passou, né, seduzido pelo diabo, não é? E pela sua própria concupiscência de querer ser mais alto, de ser melhor, né? Ele fala que Eva, vendo a mulher, que a árvore era o quê? Era boa para se comer. Isso quer dizer o quê? Aí você passa a conhecer de coisas que te acende a curiosidade, a curiosidade, né? Você vê que é algo bom, que eu quero conhecer, eu quero buscar, eu quero me aprofundar nestas coisas, né? Agradável aos olhos, né? Algo que agrada os olhos, né? Vê e acha bonito, né? É o que? Sedução, porque essa é uma arma que o diabo usa de seduzir o coração das pessoas com algo que parece belo, que parece que né? É belo, é agradável aos olhos, boa para comer e desejável para dar entendimento. Então, Deus fez os nossos pensamentos para vir cativo a Deus, e não para que a gente dê asas ao entendimento, buscando curiosidade, criando lógicas humanas, para sermos seduzidos, sermos satisfeitos em coisas que vão gerar frutos nas nossas vidas, fruto nas pessoas, que vão ser oposto a Deus, que vão se opor a Deus. Então, conhecimento para dar conhecimento, não? Ele fala assim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é isso? O homem, então, tendo a mente que não se cativou, que não foi cativa a Deus, ele passa a fazer conclusões, a tecer lógicas, a tecer doutrinas, falsas doutrinas, a criar até religiões, a ter procedimentos e pensamentos que ele julga ser do agrado de Deus, que jura de pé junto que está o quê? Agradando a Deus, que está de acordo com Deus.
Então ele passa o quê? A raciocinar por si próprio. Mas, né, em Provérbios a palavra diz o quê? Ai daquele que se estriba no seu próprio entendimento. Quer dizer, né, o homem passou a entender por si mesmo, isso é bom. Por isso que tem esse tanto de religião. Cada um está falando uma coisa, porque estão julgando, né, por si mesmo que o procedimento, a doutrina, a religião deles estão de acordo com Deus. Então quer dizer, cria o que? Então, um Deus imaginário, segundo a imaginação do homem, segundo a vontade do homem. Ele fala assim: isso é bom, é agradável, o culto é assim, tem que ser assim. E criam então rituais e doutrinas e mais doutrinas, né? Então nós vemos o que? Um esfacelado de doutrinas. Aí vem algo em defesa disso, dizendo que vários caminhos levam a Deus, não é? E nós sabemos o que? Vamos trazer então essa lógica para a palavra de Deus. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Deus, na sua infinita sabedoria, Ele deixou para nós as Escrituras. As Escrituras, elas são um manual da vida, elas são a constituição do reino de Deus. É esse reino que nós vamos para lá, nós já estamos lá, porque o que? Nos submetemos ao governo de Deus, e não ao governo do homem, não ao governo do pensamento humano. Então, essa fruto que é detentor de sementes, estão produzindo essas sementes malditas até hoje. Aí, o homem se esfacela em muitas coisas, né? Ficam seduzidos por muitas coisas. Cuidado com a sedução, cuidado com o encantamento, né? Tudo na nossa vida, nós devemos o quê? Submeter ao crivo da palavra de Deus. Então, não tem macieira coisa nenhuma, não tem maçã coisa nenhuma. O que aconteceu foi que por seduzido, né, por Satanás, porque ele falou assim: vocês serão como Deus. O que o homem fala? Eu sou o melhor. Quer dizer, quer ocupar o lugar de Deus. Esse sentimento estava onde? Com Satanás. Ele falou assim: eu pegarei o meu trono e colocarei junto com o Altíssimo, eu serei como Deus. Aí ele vai e incute isso na cabeça do homem. Então o homem vai, né, e comer é o que? Nesse comer, não é o comer, né? Quando Jesus fala, que no discurso dele, ele fala com os discípulos, ele fala o seguinte: aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, é esse que tem parte comigo. O que aconteceu com vários discípulos? Começaram a deixar Jesus. Por exemplo, é duro, né, ouvir esse discurso, mas Jesus está falando de pegar a carne dele e comer, não é, né? Ele usou o que? Elementos materiais, elementos físicos, para mostrar o que? Aquele que se alimenta da minha palavra e aceita o meu sacrifício em seu favor, o derramar do sangue, né? É esse que participa da Santa Ceia, que representa, olha bem, representa, né, o corpo e o sangue de Jesus. Ele está falando o quê? Daqueles que estão assentados à mesa, né, partilhando o pão, que simboliza a palavra de Deus, o alimento, né, que desceu do céu. Jesus fala: desceu do céu, eu sou o pão vivo que desceu do céu, né? Ele não estava falando, ele usou, né, a carne dele, quer dizer, está tão intimamente ligada em Jesus, na doutrina dele, né, que
é como se comesse a carne dele, mas não é a carne, né? Então aí veio a ideia errada de que na Santa Ceia ou na comunhão, como muitos falam, é que o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue, né? Chama a transubstanciação. Não é isso, não. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas eles representam, olha bem, são o que? Elementos naturais, né? Pão e vinho, né? A carne e o sangue, para representar a íntima, né, ligação com Jesus, a submissão ao governo de Deus, a aceitação da sã doutrina, a entrar em aliança com Deus. Simples assim. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quer dizer, eu comeu dessa semente, quer dizer, alimentou. O que é alimentar? Quer dizer, recepcionou, né? Quando Jesus fala para Satanás, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Porque o homem está pensando no pão, quer satisfazer o estômago, né? Ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E ele fala, alimenta-te da verdade. Esse é o alimento, é a verdade. Então, né, por isso, o nosso pensamento humano, ele foi degenerado, ele decaiu da comunhão com Deus, ele morreu espiritualmente. Por quê? Porque abandonou os ditames de Deus, abandonou as palavras de Deus e passou a pensar por si mesmo, né? Sem submeter o seu pensamento ao crivo da palavra de Deus. Ficou, por isso, né, está tão potencializado nesses últimos tempos, que você vê a mente humana totalmente diversificada, cada um fazendo uma teoria, um pensamento, né, uma doutrina, e as coisas vão, o leque abriu de tal maneira, né, mas tudo, né, sem se submeter a Deus. Então, agora para nós, né, que tivemos a nossa mente decaída, mas Jesus nos regenerou, porque Jesus é o que? Ele é a palavra de Deus. Seguir Jesus é você entrar sob a palavra de Deus, obedecendo a Ele. Por isso, nós necessitamos da oração. Só em oração você faz, e sem meditação de dia e de noite na palavra de Deus, você vai tomar atitudes, você vai raciocinar conforme o seu coração. Você, mas Deus conhece o meu coração. Aí o que a palavra diz? O coração do homem é por demais corrupto, por demais enganoso. Aí o homem vai por suas emoções, ou vai porque acha bom para se comer, né? Tá lá, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento. Quer dizer, foi lá raciocinar, né? Está raciocinando diferente, está pensando diferente do que diz a palavra. Aí, essa é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse é o fruto proibido, né? Então entenda as Escrituras, né? Entenda as Escrituras. Deus fala em símbolos. Quando ele dá o sonho para José, né? Para Faraó, né? Que sonho que ele deu? 7 vacas magras que saem do rio e devoram as 7 vacas gordas, né? Que isso? As 7 espigas boas e as mirradas, né? Então 7 anos de fartura, 7 anos de escassez. Quer dizer, Deus deu o sonho em símbolo. Deus dá o sonho para Nabucodonosor com uma imagem
né, com estátua muito grande, cabeça de ouro, ombros e braços de prata, ventre de bronze e pernas de ferro, e os dedos, os pés, né, em parte de ferro, em parte de bronze, em parte de ferro, em parte de barro, como o barro não se liga, né? O que Deus falou conosco, né? Falou com a humanidade, né? Falou dos reinos humanos, fala aqui, né? Nabucodonosor deitou e pensou: o que será depois de mim? Você, a cabeça de ouro é o Senhor, o reino mais poderoso da terra, mais rico da terra, mas depois do Senhor virá outro, que é o Medo Persa, que vai ser maior em extensão, mas não vai ser tão rico como o Senhor. E o ventre é o ventre de bronze, é a Grécia, né? Que nós vivemos também sobre a cultura humana passou pela Grécia. Você vê muita coisa que é feita pelo pensamento grego. Aí a Roma veio e dominou a Grécia. Olha bem, né? Domina a Grécia, né? Porque vai ter o quê? Uma rigidez administrativa e militar, as pernas de ferro, né? E os pés, né? Os artelhos em parte de ferro, né? Nós estamos vivendo nesse tempo. As nações procuram fazer alianças entre si, mas de um lado tem nações muito fortes, como Alemanha e Inglaterra, mas por outra parte tem nações muito fracas, né? Que é o caso de Portugal. Então eles não vão se ligar. Eles não sei. Então vem uma pedra atirada sem auxílio de mãos. Olha como Deus usa os símbolos, né? Quando você tiver sonho, né? Peça a Deus a interpretação, porque Ele vai dar, né? Ele vai te revelar em símbolo, né? Verdades espirituais. Então esse sonho lá do Nabucodonosor é a história da humanidade. Aí virá uma pedra. A pedra é quem? Você vai. E a palavra de Deus traz a interpretação das figuras, das alegorias, das metáforas, das comparações que são feitas, né? Fala assim: a pedra, uma pedra tirada sem auxílio de mãos, que é atirada aos pés da estátua, ela foi esmiuçada, o ouro, a prata, o bronze, o ferro, né? E foram varridos, né? E essa pedra cresceu, ocupou toda a terra. Que pedra é essa? Aí você vai lá em Coríntios, né? A pedra é Jesus, o reino de Deus, né? Olha bem, né? Daniel vai lá e dá a interpretação, só que ele não conseguiu dar a interpretação da pedra, né? Ele fala que o reino eterno, né? Que veio através de Jesus. Jesus é o fundamento, não foi dado outro fundamento. O fundamento, né, não é Pedro, o fundamento é Jesus, não foi dado outro. E a rocha é Jesus. Aí fizeram uma interpretação aí equivocada, mas Jesus usou um trocadilho. Tu és Pedro, tu és uma pedrinha, mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Quer dizer que rocha é o Jesus, tá? Então foi feito um trocadilho, aí se apoderaram da interpretação não conveniente para criar aí uma doutrina, né? E aí nós não vamos entrar nesse particular, mas então, né, quando você lê as Escrituras, não vai, né, pela interpretação do raciocínio humano, que ele está falando de coisas, de elementos materiais, de elementos físicos, em tudo, em todas as falas, é o livro espiritual, fala de coisas espirituais, fala de coisas, né, do alto, do reino de Deus, e não das coisas daqui de baixo. Então, né, que o nosso pensamento, agora você só consegue isso hoje com meditação na palavra de Deus. E outra coisa, quer entender as Escrituras? Se você não disser para Deus, não orar para Deus e falar: me ensina, Senhor,
porque nós precisamos ser ensinados. Quem é mais sábio do que Deus? Né? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a Deus para que desse a nós? Quer dizer, Ele é nosso quê? Nosso mestre, nosso guia, né? Então, nós temos de tudo para aprender dele. Então, em todas as situações da vida, não vá pelo seu próprio raciocínio, não vá pela sua própria conclusão, não vá pelas suas próprias emoções, não vai correr em doutrinas outras, várias, né? Ainda que pareça belo, ainda que pareça apetecível, ainda que pareça desejável. Não, eu entendo assim. Muita coisa que entendemos, do jeito que entendemos, temos que levar às Escrituras. Então, por que ele fala? O que é evangelizar? É trazer todo o pensamento cativo à obediência de Deus, né? É anular sofismas. O que é anular um sofisma? Sofisma é uma afirmativa que parece verdadeira, mas se você colocar nas Escrituras, não vai passar. É uma mentira, né? E também toda altivez, anulando toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha bem, altivez de pensamento, quer dizer, é uma obstinação, né? É uma fortaleza, né? Ele fala de destruir as fortalezas. Então nós raciocinamos muito com os nossos próprios pensamentos, com as nossas próprias lógicas e com as nossas próprias conclusões, porque somos vítima da semente do fruto proibido, né? Do fruto que não era para comer dele, que não é para comer dele, né? Então nós devemos comer de qual árvore? Da árvore que está no meio do jardim, a árvore da vida, né? Se nós alimentarmos da palavra de Deus, né, nós vamos comer do que Jesus Cristo, do pão vivo que desceu do céu, da sã doutrina, e aí iremos bem, né? Aceitando a palavra de Deus. E Jesus então advertiu a sua igreja, né? Igreja não é a casa física, né? Não é o templo, né? Tem um templo que é físico, né? Mas tem as igrejas, né? Se fala igreja, mas não são igrejas, são ministérios, né? Cada um aí fazendo a sua própria religião, suas próprias conclusões, né? Agora, igreja é aqueles que estão espiritualmente ligados à sã doutrina, ligados a Jesus. Essa é a igreja espiritual, essa é a igreja sem ruga e sem mácula que Jesus vai arrebatar, e os dias estão próximos disso acontecer, porque as profecias que estão escritas na palavra de Deus já estão se cumprindo, quase todas, né? A grande maioria já estão se cumprindo. Então nós sabemos, né? Não vamos raciocinar com a nossa lógica. Mas aí a lógica do homem vem o quê? A semente do fruto, né? Da árvore proibida, né? Como que vai raciocinar? Já faz muito tempo, falou, não vem nada. Como que ele vem? De que jeito que vem? De que jeito vai arrebatar a igreja? De que jeito vai ressuscitar os mortos? Eles não têm lógica, não tem como, né? Faz muito tempo que está falado, isso não aconteceu, né? Aí você vai nas Escrituras, como ela interpreta a si mesma, está lá Pedro sendo usado pelo Espírito Santo, falou assim: olha, alguns julgam demorada a vinda de Jesus, mas é preciso vocês entender que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, se assim contarmos como um ano para Deus é como 1000 anos, nós entramos no terceiro dia. Então, quer dizer, a Bíblia, né, as palavras de Deus, elas interpretam
ela traz a interpretação de si mesma. Por isso que a meditação sobre a palavra não é somente saber de cor a palavra, isso já é um bom começo, né? Agora, a meditação leva você a raciocinar, né? Jesus chega, eu sou a porta, né? Você fala assim, mas porta? Jesus é uma porta, mas como assim e tal? Aí você, né? Você começa a raciocinar, mas o que ele está querendo dizer? Ele usou um objeto do mundo natural para explicar algo espiritual, mas o que ele está explicando? Que ele é a porta. Mas então, porta, através da porta você passa. Então a porta dá para você entrar e dá para você sair. Mas aonde está falando em porta? Aí você vai lá no tabernáculo, né? Aí o tabernáculo tem a porta lá. E na porta tem as cores de Jesus. Olha bem, né? Que o tabernáculo ele representa o mundo espiritual. Você passa pela porta, então você entra no mundo espiritual. Agora, para você passar pela porta, hoje nós passamos por Jesus, através de Jesus e com Jesus. E se você for lá na porta do tabernáculo, o que está lá? As cores de Jesus. Você vê lá o roxo, que é a sua morte, né? Um carmesim bem encarnado, que chega a ser roxo, né? Simbolizando a morte, né? O vermelho, que simboliza o sangue dele derramado, né? O amarelo, que simboliza, né, a realeza, porque ele é descendente de Davi. Davi era rei, então ele é descendente de Davi. Mas como assim? Né? Tanto Maria como José eram descendentes de Davi. Os dois eram primos, mas então, né, ele não é filho de Deus? Sim, ele é filho de Deus. Então a paternidade biológica dele é Deus, mas a paternidade jurídica é José. Ele é o pai jurídico, né? Como é para representar aqui na terra, né? Representar Jesus na terra, né? Se houve algo assim, quem ia tutelar ele era José. Tá? E José, primo de Maria, ambos, né? Se você for na Bíblia, tem lá a genealogia de Jesus, uma por parte de José e a outra por parte de Maria, né? Está lá em Mateus, né? Está lá, parece que em Lucas, né? As duas genealogias, uma desagando em Maria, a outra em José. Por quê? Os dois eram primos. Então Jesus é rei. E tem o branco. O branco simboliza santidade. Santo, santo, santo é o Senhor, né? Toda a terra está cheia da sua glória. Então, por isso que, né, as pessoas pegam as escrituras e ficam baratinados, né? Como é que entenderam estas coisas, né? Então hoje nós entendemos que essa árvore não é a macieira, como está representado desde antigamente, né? Eva dando a maçã lá para Adão, comendo dela e dando, não tem nada a ver, né? Eles passaram a pensar por si mesmos, né? E achando-se que poderia chegar a conclusões melhores e maiores do que Deus, ser como Deus. É o que o homem faz, quer ser como Deus. Aí raciocina por si mesmo. Então toma decisões na vida divorciadas da palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso. A pessoa vai, não, mas não é bem assim, né? É um tal de, né, não tem nada a ver, não é isso que quer dizer? A pessoa está raciocinando por si mesma. Quer dizer, a palavra está dizendo, tem a ver sim, né? A pessoa, não tem não. Né? Foi o que o diabo falou aqui, né? Falou para Eva, certamente você não vai morrer nada. E o que Deus ia falar? Se você comer, você vai morrer, né? Então, eu sou de Jesus. Sim, somos de Jesus. Temos salvação, né? Estamos em caminho, estamos desenvolvendo a salvação. A salvação vem por Jesus. Você aceitou?
a tua porta está aberta para o reino de Deus. Glória a Deus, seu nome escrito no livro da vida. Mas nós precisamos desenvolver a salvação. O que é isso? Crescer em conhecimento de Deus. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Isso vai causar o que em nós? Menos erros, mais acertos. Eu gosto muito da oração de Davi, do Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho reto e plano, por amor do seu nome. Quer dizer, o Senhor ama o Senhor mesmo, me sonda e vê se tem algum caminho mau. Quer dizer, que o meu pensamento, o meu coração, porque quando a palavra de Deus fala coração, não é, já falei isso aqui, não é um órgão que pulsa. O coração é a mente está a sede das vontades, das decisões e da busca do entendimento. Então, nós devemos ter de Deus o que? Fome, sede, quer dizer, buscar nele o entendimento, o entendimento que vem dele, não das nossas vaidades, dos nossos egoísmos, das nossas soberbas e nem daquilo que são os nossos prazeres. Não, palavra, palavra de Deus, ela é a espada corta, e quando ela é acionada, não tem emoção não, Deus não tem emoção, Deus tem razão, Deus tem ensino, desviei, tomei caminho errado, olha, fala com ele corrige, ele corrige e ele guia na vereda reta e plana, confessa, quer dizer, o Senhor, errei, eu nem sei como é que eu saio disso, então, Senhor, vem e me perdoa, e me dirige os passos, dirige os meus pensamentos, na tua vontade, segundo a tua vontade, Senhor, segundo o teu querer. É assim que funciona, no nome de Jesus, amém? Quando fala que você tem que nascer de novo, não vai pensar que você vai entrar no ventre da sua mãe, Nascer de novo é justamente isso. Deixa os seus próprios raciocínios, deixa a tua vaidade intelectual raciocinar segundo aquilo que te apraz, aquilo que você acha que está certo, não, é estar o quê? Sob disciplina do Todo-Poderoso. Então, passe a ler as Escrituras, a interpretar as Escrituras, falando com Deus, meditando nele. Isso vem por meditação na palavra, por oração, por submissão a Deus, se sujeitando a Deus, para que o entendimento venha, o esclarecimento venha, e a carne venha obedecer ao que diz a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus, seja tocado pelo Espírito Santo, haja circuncisão nos corações, todos aqueles que tiverem alcance da minha voz, não falei de mim, mas da palavra de Deus, e tudo para a glória de Deus, e que sejam destruídas todas as fortalezas, e todo pensamento venha cativo à obediência de Deus, em nome de Jesus.